Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos a mais um tópico aqui no caso do estudo dos nossos triângulos, que é a ideia de ângulo externo. Agora, o que é um ângulo externo? O ângulo externo a gente tem duas definições interessantes para ele. É um ângulo que é externo, ou seja, é o cara que vai estar do lado de fora do nosso triângulo. Só que é um ângulo que não está do lado de fora de qualquer forma, viu? O que acontece? Esse camarada que eu chamo de ângulo externo, ele é sempre um camarada formado por um lado e o prolongamento de outro. Então olha aqui, ó. Este ângulo externo aqui que eu desenhei para vocês, ó, ele é formado por esse lado e o prolongamento desse. Perceba que ele é o suplemento do ângulo interno, o que falta para 180 graus. Isso vale para todos. Olha aqui. Se a gente esticar esse lado, ó, prolonguei esse lado, ó, então quem é o ângulo externo? É o ângulo formado por esse lado e o prolongamento do outro. Perceba que este ângulo aqui é o suplemento do ângulo interno. Então temos duas formas de definir ângulo externo: suplemento do interno ou formado por um lado e o prolongamento do outro. Continuemos. Quem será esse lado? É um lado formado por um ângulo formado por um lado e o prolongamento de outro. Então, este camaradinho aqui seria um ângulo que externo também a esse triângulo. Veja que ele é o suplemento do ângulo alfa. Agora, temos duas formas diferentes para poder encontrar o valor desse cara. Quais seriam essas formas? Primeiro, já que esse cara é o suplemento de θ, a gente consegue encontrá-lo assim. 180, né, o ângulo nessa reta, tira θ agora. 180 menos θ. Então, uma forma de encontrar esse camarada é fazer o quê? 180 graus menos o ângulo interno, que é adjacente a ele. Então, fazendo 180 menos θ, que é o adjacente a esse camaradinha, a gente consegue encontrar o valor desse cara. Então, vamos lá, continuando a brincadeira. Então, como é que eu faço para encontrar esse cara? 180 menos β, que é 180 menos o ângulo interno. Como eu faço para encontrar este ângulo aqui agora? 180 menos alfa, que é o ângulo interno. Pronto. Assim que fazemos para encontrar esses ângulos externos. Agora, tem uma forma muito legal. Eu te pergunto, já que esse camarada é o que falta para 180, então eu te pergunto, quem somado a θ dá 180? Alfa mais beta. Afinal, quem é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180 graus. Como a soma desses três é 180, então os únicos caras somados a θ que dá 180 é alfa mais beta. Então uma outra forma, uma outra ótica para encontrar a soma desses caras é fazendo o quê? Alfa mais beta. Então temos aqui dois cálculos diferentes para o que? Encontrar o ângulo externo. Então anote aí, o que é então esse ângulo externo? Ele é o suplemento do ângulo interno, isto é, ele é 180 menos o ângulo interno adjacente a ele. Ele é 180 menos o ângulo interno adjacente a ele. Segunda forma de cálculo do ângulo externo, ele equivale à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Adjacente é a mesma coisa que colado. Então, o que é o ângulo externo? É a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, me fala, quem é o ângulo interno adjacente a esse cara? O θ. Ele é a soma dos outros dois, alfa mais beta. Isso vale para todos. Olha aqui. Vamos lá. Quem é adjacente a esse ângulo externo? O beta. Tampa ele. Ele é a soma dos outros dois internos, ou seja, ele é alfa mais θ. Essas são as duas formas para o cálculo desse camarada. Agora aqui, quem é adjacente a esse ângulo externo? O alfa. Tampe o alfa. Ele é a soma dos não adjacentes a ele, beta mais θ. Pronto. Então essas aqui são as duas formas para o cálculo de quê? Para o cálculo desse tal do ângulo externo. Agora, uma pergunta que pode aparecer para a gente é o cálculo da soma dos ângulos externos desse triângulo.
Vamos ver quanto que esse camaradinha vai estar valendo. Pera aí, para fazer a soma desses externos, eu vou chamar isso aqui de SE. Então, SE representa soma dos ângulos externos. Agora, como é que a gente pode fazer para somar os externos? Soma na raça. O externo não equivale, por exemplo, a alfa mais beta, mais alfa mais teta, mais beta mais teta? Pedrinho, então vamos lá, represente essa soma. Alfa mais beta mais teta, alfa mais teta ali, né? E mais beta mais teta. Pronto, basta fazer a soma desses camaradas aqui. Veja que temos aqui os 3 ângulos externos desse triângulo. Agora eu te pergunto, amigão, olha que lindo isso aqui, que mágico. Fala pra mim, quem é alfa mais beta mais teta? Pedrinho, alfa mais beta mais teta é a soma dos ângulos internos do triângulo. Sim, e quanto que dá? 180 graus. Então vai lá, anote aqui, ó, 180 graus. Mais. Agora eu te pergunto, olha que massa. Quem é alfa mais beta mais teta? Pedrinho, alfa mais beta mais teta continua sendo os ângulos internos deste triângulo. E a soma dos ângulos internos é sempre quanto? 180 graus, independente daqueles valores. Então, fazendo-se 180 mais 180, em que chegaremos? 360 graus. Então, independente do triângulo, a soma dos seus ângulos externos é sempre de quanto? 360 graus. Olha que beleza. É sempre 360 graus. Fechou, amigão? Beleza isso? Então, estamos aqui com 2 teoriazinhas dentro dessa faixa aqui, trabalhando o estudo de triângulos. Bem, um exemplo para trabalharmos isso daqui. Como é que a gente pode fazer para calcular o valor de alfa? Que é esse ângulo externo que aparece aqui pra gente. Pedrinho, como é que eu sei que isso é um ângulo externo? Porque ele é formado por um lado e o prolongamento de outro. Perceba que aqui você tem 3 ângulos externos. Este daqui, que é formado por esse lado e o prolongamento desse, e este terceiro. Na verdade, este daqui é que é um ângulo externo, não é? Este camaradinho aqui. Agora, como é que a gente poderia fazer para encontrar o valor desse alfa? Amigão, você tem 3 formas diferentes de resolver essa questão. Vamos ver cada uma delas. Aqui, ó. Vamos colocar aqui solução de número 1. Numa solução de número 1, o que a gente pode fazer? Pedrinho, a gente pode encontrar todos os ângulos internos. Sim, você pode encontrar todos os ângulos internos. Aqui, como é que eu faço para encontrar esse? Pedrinho, ele é o que falta para 180. Afinal, é um ângulo numa reta. 103 para chegar em 180, falta quanto? 77 graus. Aqui, ó. 77 graus. Agora, veja que o 24 com esse daqui são o quê? Opostos pelo vértice. Olha aqui. Você tem 2 retas concorrentes. Então, você tem ângulos opostos pelo vértice aqui. Ou seja, significa que esse ângulo vale 24 graus. Agora me ajuda. Quanto que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Então você consegue encontrar o valor deste ângulo aqui. Como é que a gente faz para encontrar o valor desse ângulo? Vamos chamá-lo de x? Esse camarada sendo um x, o que teremos? Que x mais 77 mais 24 é igual a 180 graus. 77 mais 24, isso aqui vai dar pra gente, ó, 4 mais 7 dá 11, então fica 81. 81 mais 20 dá 101. 101 positivo passa negativo. Então significa que x é igual a 79 graus. Agora nós queremos o valor desse x? Não, nós queremos o valor de alfa. Mas quem é alfa? 180 menos 79, que é esse ângulo interno. Então alfa é igual a 180 graus menos o 79 que aparece ali pra gente. Agora, 180 menos 79, quanto que fica pra gente? 101. Então, o alfa é igual a 101 graus. Esse daqui
é quem a gente está procurando. E acabamos o exercício. Beleza? Então, uma forma de cálculo para este exercício aqui é utilizando o quê? A ideia dessa ideia do suplemento do ângulo, opostos pelo vértice, e completar a soma dos ângulos internos do triângulo, que é de 180. Qual que seria uma segunda forma para terminar essa questão? Suponha que você não tem esse x. Como alfa ele é externo desse triângulo, ele é a soma dos não adjacentes. Ou seja, o alfa necessariamente equivale a 24 mais 77. Como vimos aqui, o ângulo externo é a soma dos não adjacentes a ele. Então, o alfa tem que ser igual a 77 mais 24. E 77 mais 24 dá quanto? 4 mais 77, 81, mais 20, 101. Olha que beleza. 101 graus. Por sinal, foi o mesmo valor que encontramos aqui. Isso é lindo demais. Geometria sim, amigão. Geometria, dependendo do exercício, você tem várias formas de resolvê-lo. Agora, óbvio, você tem que utilizar a teoria bonitinho. Eu não sei se você está percebendo, mas a gente está sempre justificando as ferramentas que a gente está utilizando. Por exemplo, como eu percebi que esse alfa é um ângulo externo, então ele é a soma dos não adjacentes. Beleza? Então a gente está sempre justificando, né? Só jogando do nada os cálculos aqui. Terceira forma. Uma terceira forma é você fazer o seguinte. Encontre este ângulo externo desse triângulo, olha. Vou fazer o seguinte, vou colocar esse ponto Q aqui abaixo, só para ficar melhor. Encontre este ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Como é que você faz para encontrar este ângulo externo aqui? Ué, Pedrinho, se aqui é 24, 180 tira 24, você encontra esse valor, perfeito. 180 menos 24, isso aqui vai dar pra gente 160, 156 graus. 156 graus. Tudo bem? Só para reforçar, esse 77, a gente encontrou ele como 180 menos 103, que dá 77 graus. Pronto. Belezinha? Tranquila essa ideia? Foi assim que encontramos esse 77 aqui. Fechou. Vou colocar esse ponto P aqui acima. Só para organizar mais aqui a nossa figura. Massa, legal. Agora, acabamos de ver como calcular a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo. Como é que a gente calcula a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo? Pedrinho, eu aprendi que é sempre 360, independente do triângulo. Sim, é sempre 360. Então, o que a gente faz? Teremos então que alfa, que é um ângulo externo, mais 156, que é outro ângulo externo, mais 103, que é o terceiro ângulo externo. Isso aqui necessariamente tem que dar quanto? 360 graus. Agora é fazer continha. 156 mais 103, teremos aqui 259. E 259 positivo passa para o outro lado negativo. Então teremos que alfa é igual a 360 graus menos 259. E eu te pergunto, quanto é 360 menos 259? Por incrível que parível, dá o mesmo 101 graus. Então, encontramos de três formas diferentes o valor desse ângulo externo alfa. Tudo bem? Então, veja que a gente já tem várias ferramentas para utilizar para a resolução desses exercícios que aparecem aqui para a gente. Beleza, amigão? Então, o esquema é esse. Vai anotando todas essas propriedades. A ideia não é só assistir a videoaula. Você tem que anotar tudo que a gente está falando aqui. Beleza? Então, anote todas essas informações e vai sempre aplicando e revisando. Geometria, sim, é você sempre voltando e relembrando essas propriedades que a gente está aprendendo aqui. Beleza, amigão? Você acha que triângulo acaba aqui? Não acaba não, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Belezinha? Então, aquele abraço e continue estudando. Valeu, amigão. Até mais.